dia! Bom dia, bom dia! Para quem não me conhece, eu sou Miriam Moron e esse é o canal Voz aos Nós, um espaço onde eu me permito ser e te convido a ser também. Bom, nesse dia de hoje, né, eu venho aqui trazendo uma série de vídeos aonde a gente vai se direcionando aí ao nosso autoencontro, a nossa reconexão, para que a gente se encontre num caminho de direcionamento na vida, da gente se colocar em direção da nossa realização pessoal. Isso em todos os aspectos da nossa vida. Se você já está realizado num ponto e você quer se realizar no outro, vamos caminhar junto. Enfim, né? Se eu desembestar falar aqui, eu vou embora. Mas aqui, né, o propósito é trazendo dicas diárias. São 15 dias, hoje nós estamos aqui no nosso 10º dia. Nossa, passou rápido, viu? Muito rápido. Bom, a dica que eu venho trazer hoje é os fechamentos de ciclos. Estou trazendo especialmente esta dica neste dia de hoje. Hoje é dia 10. O 10, ele representa a plenitude, ele representa os novos inícios. Então, para a gente entrar num novo início, a gente precisa falar de fechamento de ciclos, né? A gente precisa experienciar na nossa caminhada os fechamentos de ciclos. Não tenho um estudo sobre psicologia, mas eu sei que a cada 7 anos o ser humano passa por esses processos de fechamentos de ciclos e novos inícios. A cada 7 anos. O bebê, a criança, o adolescente, aí a gente entra ali na vida pré-adulta, depois você entra na vida adulta, depois você entra na maturidade, depois na nova idade, né? E assim vão se passando os anos. Mas cada ano ele tem ali uma importância, uma base, uma sustentação para você. Porém, no entanto, todavia, é importante que você deixe velhos padrões, velhos comportamentos, velhos pensamentos, né? Pensamentos velhos no sentido de antigos, no sentido de precisar dessa renovação, né? É necessário a renovação. Toda vida, ela traz essa sabedoria, né? O dia, a noite, né? A lua, ela vai passando pelos ciclos dela, tem as estações do ano, né? E nós somos esse todo, nós estamos conectados a esse todo. Então, quando a gente entende a necessidade de fluir com leveza, né, nesses fechamentos de ciclo, a vida fica mais leve. E aí a gente vai se permitindo se renovar a cada ciclo da nossa existência, em cada experiência. Então, a gente vai passando aí pelas experiências e fechando os ciclos. Por que é importante os fechamentos de ciclos? Em todos os sentidos, em todos os lugares que você passa. Quando você tá ali, né, na sua existência, caminhando pequenininho, você vai fechando esses ciclos, aí você vai amadurecendo, você vai trazendo um novo conceito sobre você, né? Você é bebezinho, você é extremamente dependente. Aí depois você vai passando por uma fase da independência, você vai percebendo, entendendo em você as suas capacidades, aquilo que você já está apto e tem capacitação para você executar, mas ainda tem uma limitação. E assim nós vamos caminhando e transformando esse processo. A importância desses fechamentos de ciclos é porque senão a gente ficaria preso ali e não evoluiria, não cresceria, não se desenvolveria, né? E nós, seres humanos, de maneira muito visual, se a gente olhar para a nossa caminhada, nós somos seres que viemos para cá para evoluir. Estamos aí numa jornada evolutiva, né? Então não faria sentido a gente ficar preso ali num ciclo, né? Preso em algo que já não nos pertence mais, já não nos cabe mais, ou nós não cabemos mais naquilo, né? É muito importante a gente fazer isso. Fechar os ciclos com as nossas histórias, fechar os ciclos com os nossos relacionamentos, com as fases dos nossos relacionamentos. Você não precisa mudar de parceiro,
né? Para você fechar um ciclo no seu relacionamento. Você vai fechar um ciclo com aquilo que não cabe mais dentro daquela relação. Até aquele momento, aquela infraestrutura, aquela maneira como era relacionada, que cada um veio trazendo aquilo que sabia, aquilo que conseguia fazer, ambos fizeram, se construíram ali, mas chega um momento que isso passa por um rito de passagem, né? Essa relação ela vai passar por um rito de passagem, que a partir dali, ou a gente se transforma, como a gente enquanto ser humano está evoluindo, a relação também vai evoluir, ou cada um olha para si e fala, pô, isso aqui a gente precisa evoluir mesmo, a gente precisa caminhar para lá, a gente precisa seguir, esse aqui é o nosso sonho, para direcionar para o nosso sonho, a gente não vai poder ter mais os mesmos comportamentos, a gente vai ter mais comprometimento, é aqui mesmo que eu quero estar. E aí se faz essa análise, essa observação e parte para as ações, para os passos que são necessários, né, de transformação, um consigo mesmo e o outro consigo mesmo, e os dois em conjunto, né? Então aí vai se fechando estes ciclos. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ai, amiga, gratidão por você vir aqui me prestigiar e partilhar aí comigo da sua energia. Bom, aí isso a gente tá falando de relacionamento, né? Aí a gente vem trazendo também aí esses processos de fechamento de ciclos. Na vida profissional, na vida financeira, mas os fechamentos de ciclo também na nossa vida pessoal, né? Pra gente caminhar em direção dos nossos sonhos, das nossas realizações pessoais, dentro daquilo que é o caminho que eu quero alcançar, eu vou precisar fechar ciclo com coisas que estão conectadas à minha história. Eu vou precisar olhar para tudo aquilo que eu tenho até aqui, aquilo que me construiu até aqui, e fechar os ciclos. A maneira como eu me comportava no meu ambiente familiar, a maneira como eu me comportava no meio dos meus amigos, no meu ambiente de trabalho, olhar para tudo isso, porque se determinados comportamentos foram a base para eu chegar até aqui, mas não está sendo a infraestrutura que eu preciso para alcançar aquilo que eu desejo, eu preciso transformar. Para eu transformar, eu preciso encerrar coisas. Encerrar situações, encerrar pensamentos, encerrar ações que eu tenho no dia a dia. Como é que eu faço isso? Olhando para mim. Eu tenho que entender o meu mecanismo, eu tenho que entender quais são os meus princípios de ação, de movimento, de pensamento, aonde é que eu estou conectada, que me faz movimentar, agir, pensar e ser da maneira como eu sou agora e da maneira como eu não estou me sentindo íntegra comigo, com aquilo que se manifestou ao meu redor. Então eu preciso fazer essa transformação. Eu preciso olhar com essa profundidade para mim, para eu poder entender aquilo que eu preciso encerrar, pôr os pontos finais. Uma história, ela não começa novamente se não tiver um ponto final. Uma frase, para ela precisa ser finalizada com um ponto final, para você poder dar sequência no assunto, para você poder dar sequência na situação que se desenrola ali naquela história. Mas cada frase ela tem um ponto final. Então a gente precisa aprender a pôr os pontos finais para que a gente possa recomeçar com aquela letra maiúscula que você vem iniciando tudo com força, com potência. É claro que você... Uma coisa interessante pra gente olhar, quando a gente tá falando de fechamento de ciclo, a gente não tá falando de você encerrar com pessoas 100%, você não vai encerrar com as pessoas. Você não precisa parar de se relacionar. Você não precisa sair do seu trabalho. Às vezes vai precisar. Às vezes você vai precisar, sim. Por quê? Mas por que não precisa? Vamos lá. Porque não precisa primeiro. Porque você vai encerrar a maneira como aquilo se desenrola. Para poder começar uma nova maneira. E você só vai precisar encerrar de fato quando você entende que essa sua nova maneira de ser não tem espaço para ser com essa pessoa, nesse ambiente, neste lugar, nessa relação com seus amigos.
As pessoas que te amam verdadeiramente, que você ama verdadeiramente, vai passar por esse processo junto com você. Ela vai ali sentir no começo um estranhamento do seu comportamento, ela vai falar, opa, tá diferente, não aceita mais aquilo que eu falo dessa maneira, ou ela não traz pra mim aquilo que ela trazia antes, ou ela, né, quando você tem ali uma relação um pouco mais tóxica, assim, aí a pessoa já sente, opa, já não posso mais ser tão tóxica com essa pessoa, porque ela já tá estranhando, ela já tá se afastando. Então, aí isso é um fator motivacional pro outro também se transformar em relação a você. E quando existe esse amor incondicional aí dentro dessas relações, você acaba motivando esse parceiro, esse amigo, esse companheiro, essas pessoas que estão ao seu redor a se transformar junto com você. Porque é melhor que elas cresçam para caber juntamente e seguir juntamente na sua vida do que você tenha que se diminuir para caber no mundinho das outras pessoas. Então, aí que tá a questão. Muitas vezes a gente tá ali num pensamento, né? Ah, mas se eu mudar, se eu transformar, eu vou ficar sozinha. Muitas vezes você vai ficar com menos pessoas na sua vida. Mas você dá conta. Porque você vai começar a abrir espaço para que novas pessoas se acheguem, né? Então, o fechamento de ciclo, ele vai proporcionar isso para você, sim. Vai proporcionar para você um momento ali de solitude, um pouco mais de solidão, porque você vai olhar que as pessoas que estão ali na sua vida, eles aceitavam aquilo que você era, aquilo que te trouxe até aqui, mas eles vão ter um pouco de dificuldade de aceitar a sua nova versão, a sua nova personalidade, a sua nova forma de caminhar no mundo. Eles vão ter um pouco dessa dificuldade. Porém, né, como eu trouxe, alguns vão se adaptar a essa sua nova forma porque você tem esse seu valor ali dentro daquele espaço. Então, ela vai acabar se adaptando. É interessante a gente olhar para isso. Em que sentido? Né? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em nós seres humanos, nesse caminho autoevolutivo. Que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente tem essa potência, essa capacidade de transformação constante. A gente está sempre em transformação, sempre em mudança. Essa minha amiga que está aqui presente sabe muito bem disso. A minha vida é uma constante transformação, mas as nossas vidas são constantes transformações. Para você entrar nessa nova versão sobre você, você precisa fechar com o seu passado, fechar com aquilo que já não te pertence mais, porque você não vai entrar no novo carregado de coisas. Você precisa esvaziar para você poder se encher do novo. Então a dica de hoje é essa: se transformem, passe pelos ciclos, deixe embora aquilo que não te serve mais, para que você tenha espaço em você, para você se transformar, crescer, desenvolver e caminhar. O que eu ia falar também, né, sobre essa questão do fechamento de ciclo, quando a gente tá falando aí de você se transformar e você passar aí por um processo de solitude, de solidão, de transformação, nesse processo, e a gente muitas vezes, a gente acaba impedindo o nosso crescimento, impedindo a nossa evolução, porque a gente tem medo de estar só, a gente tem medo do abandono, a gente tem medo de ficar sozinho no mundo. Eu, pelo menos, passei por essa experiência. Mas é muito válido quando a gente olha para tudo isso e a gente entende. Se a gente entende em nós essa capacidade de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, entenda que isso está dentro de você, isso está dentro do outro também. Então, quando a gente acha que se eu mudar muito, essa pessoa não vai conseguir me acompanhar, se eu transformar muito, essa pessoa vai ficar para trás porque ela não vai conseguir acompanhar junto comigo. Não é aí que tá a questão. Se eu mudo muito, se eu transformo muito, eu tô sendo essa base para que o outro olhe para si e fale, pô, eu também consigo. Eu também vou seguir nessa caminhada. Ou se eu melhoro, eu vou ter de novo essa pessoa na minha vida. Se eu for me transformando, se eu for ali, e não é se transformando para atender às nossas necessidades, às nossas expectativas, tá? Não tô falando aí da linha do egoísmo, não. Eu tô falando no campo evolutivo mesmo do ser humano, né? Para que ele também cresça, para que ele também se expanda e consiga caminhar lado a lado com você, né? Porque aí vem desse campo evolutivo. Então, quando a gente olha pra gente, a gente entende em nós essa capacidade, a gente começa a olhar para o outro também com amorosidade e respeito do seu processo evolutivo e entender que ele também é passível de transformação, que ele também é passível de mudança. Só que aí a gente vai respeitar o ciclo de cada um. Se essa pessoa ela não entende, se ela não enxerga, se ela não acolhe dentro dela essa potência que ela carrega de transformação,
Se eu ficar presa ali nela, eu tô diminuindo quem eu sou. Eu tenho que dar o passo de caminhar, de me estender para frente, para que ela sinta essa força e vá no embalo, no impulso de fazer isso com ela mesma, na caminhada dela, para que ela possa caminhar lado a lado com você, porque senão ela vai acabar seguindo por outra caminhada e você por outra. Então é aí onde a gente acaba fechando ciclos nas relações também de pontos finais, né? E também nos ambientes de trabalho. Quando você está ali no ambiente de trabalho, você está ali buscando seu crescimento, buscando o crescimento, né, da sua caminhada ali dentro, enquanto ser humano que você foi evoluindo, você vai entendendo que as suas necessidades são maiores e que aquele ambiente não te proporciona isso, você vai fechar o ciclo. Você vai fechar o ciclo ali dentro para que você possa ir para onde você grande caiba, né? Ou você vai ficar pequenininho, diminuído ali, moldado aquele espaço, aquelas pessoas, aquelas situações, né? Então é importante a gente olhar para nossa existência, entender que nós somos seres evolutivos, que nós estamos em constante crescimento e tá tudo bem quando a gente vai sentindo essas necessidades de encerrar com coisas, com situações, com pessoas, com lugares, e que a gente tem a potência dentro de nós de fazer essa transformação, de nos permitir crescermos. Às vezes a gente não tem noção de para onde a gente está indo com esse crescimento. E tá tudo bem. Mas aí a gente vai se acolhendo nos processos. Mas o importante é a gente ir seguindo esse pulsar do nosso coração e ir aceitando e ir fechando aquilo que é necessário, sim, na nossa vida. Então essa é a dica de hoje. Um grande beijo para vocês.